tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Pua. Quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus. Diga comigo, temeram a Deus. Temeram a Deus. E não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as. Por que agiste deste modo e deixaste os meninos viverem? Elas responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. As parteiras eram tementes a Deus. Repita comigo, tementes a Deus. Tementes a Deus. E por esse motivo, ele foi benevolente para com elas. E o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. E porque as parteiras temeram a Deus, repita comigo, temeram a Deus. Temeram a Deus. Ele as abençoou, fazendo que também formassem suas famílias. Aleluia, pode se sentar adorando ao nome do Senhor. Aleluia. Enquanto nós fizemos a leitura, eu fiz questão de que nós repetíssemos a chave desse texto. Eu aprendi que todas as vezes que uma palavra se repete, é porque ela é importante. Todas as vezes que nós vemos essa palavra se repetir, é porque ela tem importância. É a mesma coisa de quando nós lemos sobre permanecer na videira. Nós vamos ver que o foco nunca foi sobre frutificar, e sim sobre permanecer. Para nós entendermos o impacto e o que essas mulheres causaram, e quanto elas foram importantes, nós precisamos entender o cenário em que elas estavam vivendo. Talvez você que está vindo todo mês e toda quarta-feira, você vai dizer assim: mas eu já sei qual é o cenário, eu já ouvi, mas nós vamos ouvir novamente, porque o que o Senhor ministrou no meu coração foi que parteiras não são babás, parteiras não são amas, parteiras não são domésticas, parteiras não são auxiliares do lar, parteiras nascem em tempos de crise. Meu Deus. É forte, hein, Jesus? E por que em tempos de crise? Porque sempre que uma parteira aparece, quem está dando a luz está sofrendo dores que quase traz a morte. E o Senhor falava para mim quando eu via no carro, porque a gente teme, igreja. Não pensa que a gente não teme, não. Quando eu vi as mulheres que passaram por esse altar, quando eu sei a dirigente desse trabalho, a pastora maravilhosa que tem essa congregação, as mulheres de fogo, de unção, de graça, que ministram louvor, que tocam instrumentos, a gente teme, a gente treme, porque a gente sabe que se tirar ele de nós não sobra nada. Meu Deus, mesmo. A gente sabe que não importa o diploma, não importa a marca da roupa, não importa o valor do salto, não importa o tom da maquiagem, se tirar ele de nós não sobra nada. Glória a Deus. Mas mesmo assim a gente tem, porque a gente lembra que esse altar não é nosso. Esse altar não é do pastor Elcio, esse altar não é da pastora Andréia, esse altar é do Senhor. Enquanto eu ia no caminho do carro, eu comecei a chorar porque eu falava: Senhor, me dá ousadia, me dá estratégia para ministrar a tua palavra, porque eu sei o quanto sou pequenina, Senhor. E o Senhor no carro, vindo para cá, ele disse: filha, Glória a Deus. você pediu algo para mim inédito. E o que eu quero te dizer é: parteiras não são babás. Coisa boa, Jesus. Glória a Deus. Parteiras não são babás. E para nós entendermos por que o Senhor ministrou no meu coração que parteiras espirituais, elas nascem em tempos de crise, nós precisamos entender o cenário. O cenário é o livro do Êxodo, ele começa
novo rei do Egito. Ele não conhecia José, e por isso ele não temia o Deus de José. E ele começa a observar que esse povo é um povo que está se multiplicando. E ao invés de ver esse povo como aliado, ele vê esse povo como inimigo. Ele começa a perceber que o povo de Deus é uma ameaça. E que esse povo, não importa o que aconteça, as condições que eles estejam, se são precárias ou não, eles continuam a crescer. Quero abrir parênteses aqui. Os governos mudaram. Não existem mais faraós ou reis, mas ainda existem governos sobre a terra. Ainda existem figuras políticas sobre a terra. Mudou-se os títulos e os nomes, mas a perseguição à igreja e ao povo de Deus continua. E se você não está sendo perseguido pelo teu modo de viver, pelo aquilo que você defende, por aquilo que você vive, é chegar no tempo e analisar se você verdadeiramente tem sido o povo de Deus na terra. Não é diferente nos dias de hoje. O povo cristão, aqueles que verdadeiramente entenderam o Deus que serve, não importa o quanto eles são amassados, massacrados, oprimidos, como diz o apóstolo Paulo, podemos ser até mesmo esmagados, mas não destruídos. E é por isso que muita gente não entende o quanto o povo de Deus continua a crescer. Aleluia. Só que o crescimento do povo de Deus traz desespero para o inimigo. O crescimento do povo de Deus traz angústia para o opressor. Por quê? Porque ele vê que o povo de Deus é um inimigo e de fato somos mesmos inimigos do mundo. Somos mesmo inimigos do sistema. Somos mesmo inimigos das ideologias satânicas. Somos mesmo inimigos da normalidade do pecado. Glória a Deus. Vamos ser chamados quanto pais de pais chatos na escola. Vamos ser chamados quando funcionários numa empresa de funcionários religiosos na empresa. E eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de temor a Deus. Eu estou falando de temer a Deus e honrar os seus princípios, de não negociar os princípios do Senhor. Seremos odiados pela nossa própria família. Seremos odiados muitas das vezes por aqueles que compartilham do mesmo DNA que nós. E tudo isso porque escolhemos ser um povo de Deus, mas não um povo que cresce com a massa, mas um povo que cresce com temor a Deus e às Escrituras. Aleluia. Nós não estamos falando de um crescimento por modinha. Nós não estamos falando de igrejas abarrotadas de pessoas cheias de si mesmas e vazias do Espírito Santo. Nós estamos falando de uma igreja que, ainda que faltem em alguns lugares, aqueles que estão preenchidos por pessoas que decidiram viver a vontade de Deus. Glória a Deus. E viver a vontade de Deus, muitas das vezes, é não ter amigos. Viver a vontade de Deus é, muitas das vezes, não ter ambientes onde você possa socializar no meio da massa. É verdade, meu Deus. Porque o povo de Deus tem que estremecer mesmo o governo. Aleluia. O povo de Deus tem que ser mesmo uma ameaça para o inferno. O povo de Deus tem que ser uma ameaça mesmo É verdade, Jesus. para aqueles que escolheram viver a vontade desse povo. Oh, meu Deus. A palavra do Senhor diz que maior é o que está conosco. E se Glória a maior é o que Deus. está conosco, porque estamos nos calando diante do mundo. Aleluia. O segredo desse texto é temeram a Deus. O cenário é caótico. O cenário é desesperador.
que Deus era com José. Aquele que conheceu a história. Aquele que podia não servir o Deus de José, mas respeitava a autoridade do Deus de José. Ele está morto. Agora se levanta um que não conhece a história de José e tampouco o Deus a qual José servia, mas consegue ver resquícios do poderio desse Deus no povo que continua crescendo e se tornando uma ameaça. Isso era tão terrível que o Egito decidiu controlar com mão de ferro os hebreus, escravizando eles, tornando eles escravos. E assim o povo foi submetido à força e a trabalhos forçados. Mas mesmo sendo submetido a tudo isso, tanto agora quanto lá na frente, quando Moisés já é nascido, o povo continuava a crescer, continuava a multiplicar-se. Eu amo a Bíblia. Eu amo o Senhor porque Ele gosta de descer coisas na hora, né? Glória a Deus. Sabe o que acabou de ministrar agora, nesse momento? Aleluia. Filha, isso é tão maravilhoso, que o povo era tão temente a mim, e o povo tinha tanto de mim, que podia estar em caos, podia estar em opressão, podia estar em guerra, podia estar com um novo governo que não reconhecia a menção do meu poderio, mas os casamentos continuavam, os relacionamentos continuavam, as intimidades continuavam. Por quê? Porque quem serve a Deus não negocia. Glória a Deus. Aleluia. Da porta para fora, na minha casa eu sou cristão, a minha casa serve ao Senhor, e Glória a Deus. a gente se ama, a gente se respeita, a gente multiplica, a gente abençoa, a gente se posiciona. Aleluia. Porque se tinha mulher gerando, estava tendo relacionamento em casa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém gera sem relacionamento. Ninguém gera sem se relacionar. Ah, mas a coisa está feia. A perseguição está árdua. É daqui para fora. Na minha casa faz reino. Glória a Deus. Na minha casa eu tenho liberdade para gerar. Aleluia. Olha aí, Jesus. Mesmo oprimido, o povo continua crescendo. Aleluia. Eu preciso te dizer, deixa as leis vir. Deixem os decretos. Parem de temer. Ainda que decretos venham, ainda que opositores se levantem, o povo de Deus continuará crescendo. Se não tiver fiel à palavra, não se suicide. Aleluia. Com esse crescimento vem o decreto de morte. E qual é o decreto de morte? Missionária Rafaela, tia Rafa, qual é o decreto de morte? O decreto de morte é: eu preciso entrar dentro da casa dos hebreus. Só que eu entrar lá e matar não posso. Porque se eles são mais numerosos, se eles são maiores, se eles estão me causando medo, se eu chegar lá eu morro. Já sei. Vou chamar as parteiras das hebreias. Eu vou chamar quem convive. Eu vou chamar quem tem. É forte, hein? Eu vou chamar quem tem cartão liberado para entrar dentro da casa. Mas para chamar, eu vou intimidar. Meu Deus, poder. Porque a minha autoridade vai intimidar. Meu Deus. Olha aí, Jesus. Eita Jesus. Aleluia. Só que eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque parteiras que nascem em tempo de crise e parteiras que temem ao Senhor não se dobram diante do sistema. Glória a Deus. É assim mesmo. Elas até escutam. O texto diz que ele ordena elas. Gente, ele não pede. Ele não pede favor, não, ele ordena. Olha aí, Jesus. E quando a gente fala de uma ordenança
Meu Deus. Ele chama elas e ele dá esse decreto. No auge da crise, a vida começa a se tornar descartável. Só que olha os planos desse rei. Não é matar todos. Não. Não mata todos, não. Mata só os meninos. Mata só aqueles que podem dar descendência. Mata só aqueles que vão deixar legado. Mata só aqueles que vão dar continuidade à raça. Por quê? Porque se nascer as mulheres, elas crescem e casam com os egípcios. Elas crescem e aí elas vão ser obrigadas a se casarem com os egípcios. Mas todas as vezes que o inferno se levantar, com o decreto que tem de tocar na honra daquele que nos chamou, o Senhor levantará parteiras, sejam elas que se posicionarão e temerão ao Senhor e não aos homens. Ele ordena e diz: quando as crianças estiverem nascendo, observe o sexo delas. Se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. Ele usa alguém que tem passe para entrar dentro da casa. E aqui, louvado seja Deus que ele encontrou duas mulheres que temiam ao Senhor. Só que eu quero abrir um parênteses, porque hoje em dia não é diferente. Hoje em dia não é diferente, o caldo vai gostar. Porque hoje em dia o diabo não vai entrar aqui materializado para tentar fazer graça. Ele não vai entrar na tua casa materializado para fazer graça. Mas ele vai usar pessoas que não temem a Deus. E quantos de nós estamos abrindo a porta de nossas casas para pessoas que não temem a Deus? Olha aí, Jesus. Quantas igrejas estão abrindo oportunidades para pessoas que não temem a Deus? É por isso que os escândalos estão à porta. Não é? É por isso que tanta coisa tem acontecido. Porque não é diferente. Entenda uma coisa. Mateus capítulo número 4 vai dizer para nós sobre a tentação de Jesus. Vai dizer que após jejuar, logo após ter sido batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E lá ele é tentado por Satanás. Ele é levado pelo Espírito ao deserto. E lá nesse deserto, Satanás leva ele no mais alto do cenário e oferece tudo para ele. Mas Jesus vence a tentação através da palavra. E por que você está dizendo isso, Thiago? Por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque hoje não é diferente. Tem pessoas que acham que os topos aonde elas estão chegando, porque é o topo é Deus que está levando. Mas se quebrou o princípio, não foi Deus. Mas se falou mal de alguém para chegar lá, não foi Deus. Mas se buscou a posição, o joelho de alguém, não foi Deus. Olha aí, Jesus. Se custou o caído daquele que está do meu lado, não foi Deus. Prefiro estar no deserto, mas ser conduzido pelo Espírito, do que chegar em lugares altos, conduzido e entregue por Satanás. Meu Deus, aleluia. É forte, Jesus, aleluia. Diante desse cenário todo, o texto vai dizer: porém as parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Então elas foram ordenadas, mas mais do que a ordem do homem, elas temeram a Deus. Mais do que a ordem do homem, elas temeram a Deus. Não importa a posição que a pessoa tem no seu trabalho, se ela está tentando negociar os seus princípios, prefira perder o emprego do que perder a presença de Deus. Glória a Deus.
misericórdia, mas não é chave, não é carro, não é casa. É melhor não ter carro, não ter casa, não ter chave, mas ter presença. E naquele grande dia, Aleluia. ouvir teu nome dizendo: vinde, bendito, bendita de meu Pai. Aleluia. Mas um raio de luz aparece em meio a essas trevas. Essas mulheres se posicionam, elas temem a Deus. Aleluia. E para que você entenda, eu até anotei aqui o que eram as parteiras na antiguidade. Eram mulheres responsáveis por ajudar outras mulheres a dar à luz, e o seu papel era essencial. Elas garantiam a continuidade da vida. Além da função prática, o trabalho delas também tinha um significado espiritual profundo. Elas eram instrumentos de Deus para trazer vida ao mundo. Então aquelas mulheres, elas tinham entendido o propósito delas. Glória a Deus. Gente, a Aleluia. primeira lição que eu aprendo com essas mulheres é: quando a gente entende o nosso propósito, a gente não vende os nossos princípios. Aleluia. Glória a Deus. Quando você aceita o seu chamado, você não está preocupado com quem não faz. Você faz porque você entendeu que Deus te chamou para fazer. Quando você entende para que Deus te chamou e qual é o propósito daquilo que Ele colocou nas suas mãos, você para de temer aos homens e você começa a temer a Deus. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Quando nós entendemos o nosso propósito, igreja, quando a gente entende para que Deus nos chamou. Talvez você está aí sentado olhando para mim e falando assim: mas eu ainda não sei qual é o meu chamado, porque eu não prego, eu não canto, eu não toco. O pastor talvez não sabe nem meu nome. Eu venho e vou embora, eu me relaciono. Eu não estou falando daquilo que você faz só por intermédio da graça. Esse microfone não é meu porque eu mereço. Esse microfone é meu, ele foi permitido nesse momento, porque em algum momento a graça me alcançou. E além de ser alcançada pela graça, eu decidi que nada valia mais do que essa graça. Glória a Deus. Mas quando a gente fala de propósito, é quando você entendeu que ainda que você não suba no altar para pregar nunca no microfone, mas o Senhor te chamou como geração eleita, como sacerdote do campo, como povo exclusivo de Deus. Glória a Deus. Se você for exclusivo dele na tua família, você está cumprindo o teu propósito. Se você não troca a presença dele por um gole de cerveja, você está cumprindo o teu propósito. Glória a Deus. Se você não troca a presença dele por um post no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, você está honrando o teu propósito. Se você não negocia a criação dos teus filhos, você está cumprindo o teu propósito. Aleluia. Se você não negocia o princípio do teu casamento, você está cumprindo o teu propósito. Aleluia. Quando nós entendemos o nosso propósito, a gente não se vende. Quando a gente entende o nosso propósito, a gente não negocia nossos princípios. E foi o que aquelas duas fizeram. Elas entenderam que elas faziam parte de um plano de Deus, ser instrumento para trazer a vida. E alguém está dizendo para elas usar o instrumento, usar aquilo que Deus deu para elas para matar. Se o que Deus te deu está matando pessoas, tome cuidado. Você não está usando direito aquilo que Deus te levantou para usar. Deus te chamou para gerar vida. Glória a Deus. Deus te chamou para trazer vida. Deus te chamou para trazer esperança. Deus te chamou para ser usado com ousadia, com unção, com graça, para repreender, para instruir. Porque até repreensão, quando ela vem direcionada pelo Senhor, ela traz transformação, ela traz cura. E qual era o nome dessas duas mulheres, gente? Sifrá e Poá. E o significado de seus nomes era: Sifrá
dela, resplandecente, formosa. Poá, brilho, resplendor, voz que clama, aquela que fala alto. Hoje para você talvez não faça muito sentido o significado do nome. Tem gente que dá nome para o filho sem nem saber o que significa. Mas naquele tempo os nomes tinham significado e tinham valor. Era importante. Até hoje, no meio do povo judeu, é importante o nome, porque o nome carrega peso para sempre, alguém acreditam. Não é à toa que a nora de Eli, quando ele cai naquela cadeira, quando ele morre, vai lá para a viúva e ela entra em trabalho de parto e ela dá a luz à menina, ela diz: qual vai ser o nome? A primeira pergunta: qual vai ser o nome? Ela acabou de gerar um filho do ventre dela. Mas o cenário dizia o que adianta ter um filho se a glória de Deus é toda. Meu Deus! Chamadinha, morte, acabou. Foi ensinou para a glória. Os nomes tinham propósito. E sabe o que o Senhor falou para mim? Filha, diga para a minha igreja: você foi chamado e chamada para ser dela, para ser dele e para ter beleza no caráter e força na voz. O teu nome talvez não significa beleza, formosura, aquela que fala alto, mas o Senhor está dizendo assim: eu te chamei para ter beleza no seu caráter e para ter força na tua voz. Aleluia. O mundo não pode te calar, a circunstância não pode te calar, os nãos de Deus não devem te calar. Algo que eu aprendi com o pastor, que eu gosto muito de assistir as ministrações, o pastor Luciano Subirá, ele vai dizer: o sim de Deus nos abençoa, o não de Deus nos protege, nos preserva. A segunda lição: você foi chamado e chamada para temer ao Senhor. O temor do Senhor é princípio de sabedoria. Nós somos chamados para temer a Ele. Quando tememos a Deus, nós não precisamos temer aos homens. E não confunda as coisas. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que respeitar o seu pastor. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que honrar o seu líder. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que honrar o seu pai e a sua mãe, ainda que eles sejam ímpios. A Bíblia nunca disse para honrar o pai e a mãe crente. A Bíblia disse honrar a mãe e teu pai, mas que se prolongue os seus dias na terra e tudo que você fizer vá bem. Princípio. Quando nós falamos de temer a Deus e não aos homens, é dizer assim: se foi Deus que te colocou, foi Deus e pronto. Aleluia. Se foi Deus que falou que é com você, é Deus e pronto. Aquelas mulheres entenderam que elas eram instrumentos de Deus e não dos homens. Quando nós tememos a Deus, nós paramos de temer aos homens. Quando tememos a Deus, Deus não só cumpre promessas, como Ele gera promessas em nós. O texto vai dizer que quando o rei do Egito ficou sabendo disso, ele chamou e interrogou elas e disseram: por que elas não obedeceram? E elas disseram: não, é que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Eu não sei como você entende esse texto, mas o nosso Deus é um Deus que não compactua com a mentira. Oh, meu Deus, que coisa linda. Eu não imagino elas falando isso mentindo. Eu não imagino, porque o nosso Deus não nega a si mesmo, Ele não compactua com a mentira. Eu imagino que elas escolheram temer, elas escolheram obedecer. Então peraí que eu vou dar estratégia para que elas não precisem usar o dom que eu dei para elas para fazer o mal. Eu não imagino que elas chegavam lá e quando viam o menino pensavam assim: eu não vou matar não, a gente fala para ele. Eu imagino que verdadeiramente a força das hebreias era tanta que quando elas disseram assim, quando chegamos lá, elas já deram a luz, elas não estavam mentindo, Deus estava dando estratégia. Glória a Deus. E a estratégia é tanta, gente, que o texto vai dizer que porque elas eram tementes a Deus, por esse motivo, Ele foi benevolente com elas. Por que elas não morreram? Aleluia. Deus sempre recompensa as mãos que ajudam a gerar. Glória a O Deus. texto diz que quando ela responde isso, a benevolência vem sobre elas.
mais numeroso, cada vez mais fortalecido. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele as abençoou. Aleluia. O segredo não estava em quantas crianças nasceram. O segredo não estava em quantas famílias elas viram crescer. O segredo estava, elas temeram a Deus. Quer que a sua vida mude? Tema ao Senhor. Tema ao Senhor no teu casamento. Tema ao Senhor na criação dos teus filhos. Tema ao Senhor no exercício do teu chamado. Tema ao Senhor no discipulado. Tema ao Senhor no trânsito, na fila do mercado, no banco, na ligação, na internet, na rede social. Tema ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Só com essas duas mulheres a gente já fica impactado, gente. Porque elas são parteiras. E parteiras que nasceram e se posicionaram em tempo de crise. Que entenderam que não são babás. E por que isso? Babá, gente. Muitas das vezes ela vem para cuidar da criança. Quando é para dar de comer. É para dar um banho. É para uma coisa simples, não é? Porque criança quando está doente, ela quer mãe e pai. Quando está com febre, é mãe e pai. Quando precisa ir para o hospital, é mãe e pai. Quando dá problema na escola, não é a babá que vai resolver, é a mãe e o pai. Mas as parteiras não são babás. Parteiras são aquelas que decidem ajudar pessoas a gerar e trazer vida. É na hora da dificuldade, é na hora da dor, é na hora do aperto, é na hora que é só Deus para socorrer. E para concluir isso, a gente vai ver essas duas parteiras já nos ensinam muito. Mas quando eu perguntei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu aprendo muito com elas, mas tem mais alguma característica que o Senhor quer que a tua igreja tenha? Para que sejamos homens e mulheres que realmente são instrumentos de Deus para trazer à existência aquilo que Deus já criou. Porque não confunda, parteira não dá vida. Não confunda. Você pode ser bom, mas você não faz nada. Você pode cantar bem para os ouvidos. Mas se Deus não der unção, ninguém é curado, ninguém é tocado, ninguém é liberto, ninguém é transformado. Glória a Deus. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tem um monte de como tirar fora. Mas se a graça, a unção não for, quem está ouvindo não é tocado, não é transformado, não é confrontado. Olha aí, Jesus. E aí o Senhor falava para mim assim, filha, parteiras, homens e mulheres que entenderam que são instrumentos para trazer à existência aquilo que eu gerei, aquilo que eu dei, aquilo que eu faço. São pessoas que falam de bênção em meio à dor. E aí eu quero deixar para vocês Gênesis 25, 24. Perdão. 25, 24, deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo? Rebeca estava em dores, confusa por dentro, isso mesmo? Ela estava com dores de parto. E aquela parteira disse para ela, o quê? Você vai ter esse menino. Com dor mesmo, mas você vai ter esse menino. Esse menino vai nascer. Rebeca é dores, desesperada, mas vai nascer. Sabe o que é isso, pastora? É uma pessoa que você tem um projeto, tem uma autênticas. Pastor, eu queria tanto que tivesse. Pois bem, filha. Pastor, pois bem, vamos fazer nascer. Vamos trazer uma oportunidade em todo mundo à noite. Parteiras, aquelas que viram que Deus fez, porque é Deus, não é ela, não sou eu, é Deus. Vai ser difícil, vai trazer gasto, vai ter que levantar patrocinadores, vai ter que conseguir apoiadores, mas não tem problema, porque eu decidi ser um instrumento para deixar o projeto nascer. Aleluia. Glória a Deus. Tem parteiras que Deus levanta para falar de bênção durante as dores. Eu não vou conseguir. Converse um dia com o pastor e com a pastora. Não sou pastoreada por eles, mas sei que dores de pastor só muda de endereço de congregação. Quantas pessoas já não chegaram até eles? Ou até eles mesmos, que já foram pastoreados
E aí o que eles fazem? Eles se posicionam para dizer assim: está doendo, mas não vai morrer não, vai dar luz. Está difícil agora, mas vai passar. A porta está fechada agora, mas Deus vai abrir. Glória a Deus. Deus vai levantar recursos, Deus vai levantar pessoas, Deus vai fazer. Está enfermo agora, mas não se desespera. O poder do Senhor se aperfeiçoa na sua Glória a Deus. ainda que você esteja fraco, Ele vai te fortalecer. Tem pessoa que dá gosto estar perto dela, gente. Em nome de Jesus, se você não tem pessoas assim perto de vocês, o Senhor vai levantar. Vai ver. Glória a Enquanto Ele não Deus. levanta, Ele está dizendo para você assim: seja você essa pessoa na vida de vocês. Aleluia. Coisa boa é você não ter tempo de chorar. Você começa a se lamentar, a pessoa vem do seu lado. Olha essa história. Já chorou? Como diria a pastora Naná, bota um batom nessa cara, penteia esse cabelo, bota um salto e fala, acredite e vai. Glória a Deus. E você pode perceber que quando você anda com pessoas assim, isso te contagia. Isso te contagia. O Senhor está dizendo assim: seja uma parteira, seja um parteiro, seja um instrumento do céu que fala de bênção em meio à dor. Tem dia que você compartilha a dor com ele e começa uma convenção. Nossa, essa dor não vai estar difícil mesmo, menina. Nossa, mas você não sabe, eu tenho R$2 na conta, mas eu tenho só o dela. Aí começa uma competição para ver quem está com mais problema. Aí não tem que mentir, não. O Senhor está dizendo assim: enquanto você fala de mim, porque em mim não tem pobreza, em mim não tem escassez, em mim não tem doença, em mim não tem angústia, em mim não tem depressão, em mim não tem ansiedade, em mim não tem síndrome do pânico, em mim não tem solidão. Enquanto você fala de mim, gente, com perdão da palavra, se nós for falar de nós mesmos, é só desgraça. Porque o que tem de bom em nós é a graça. O que tem de bom em nós é a graça. Glória a Deus. Neymar tem milhões na conta, mas não tem a graça. Gente. Às vezes a gente se apega em quem tem tudo material, mas esquece que nós temos algo que ninguém pode tirar de nós. Aleluia. Aleluia! E a outra parteira que o Senhor falou para mim foi a parteira de Tamar. E aconteceu que ao tempo de dar a luz havia gêmeos no seu ventre. E sucedeu que quando dava a luz, um pôs a mão para fora, gente, eu estou achando que eu anotei ao contrário. Estou sentindo. Pastor, ajuda eu. Anotei ao contrário. Gênesis 38, não, gente, não pode, tem que fazer as coisas certinhas. Glória a Deus. Vai dando Aleluia. aí. Glória! Glória ao teu nome, Senhor. Começou a não ter certo. Até apavorei agora, gente. Estudei, que é isso? Vai dizer assim, ó: sucedeu que quando dava a luz, um pôs a mão fora. E olha o que a parteira fez, gente. A parteira tomou um fio de escarlata, dizendo: este saiu primeiro. Meu Deus, que forte! Aí a gente não entende, não. Só que a parteira sabia que isso era importante. Porque o primeiro tinha direito à herança. O primeiro era quem carregava o peso depois. O primeiro era aquele que tinha direito à bênção da primogenitura. Olha aí. E quando a pessoa está sentindo dor, ela não está preocupada em quem nasceu primeiro ou nasceu depois. Mas a parteira, aqueles que aceitam ser instrumento de Deus, além de verem o cumprimento de uma promessa, eles ainda têm discernimento e prontidão Aleluia. para ajudar a marcar e sinalizar, para que aquele que gerou não se perca. Meu Deus! Glória a Deus. Não, gente. Aleluia! A parteira
reconhecem milagre no meio do caos. Elas reconhecem milagre no meio da confusão. Elas conseguem ser instrumento de Deus no meio da perseguição. É verdade, conseguem ser instrumento de Deus quando tudo está dizendo o contrário. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei se você está gerando algo em Deus e está precisando de alguém que diga: ei, não vai morrer não, vai dar certo. Eu não sei se você está gerando alguém, um sonho, um projeto, um propósito, a salvação da tua família, a salvação dos teus filhos, a salvação do teu cônjuge, a salvação dos teus pais. Eu não sei qual é o milagre, o sonho, aquilo que você tem gerado de Deus e em Deus, mas talvez tenham se levantado para tentar matar. Nessa noite tem homens e mulheres aqui prontos para dizer: ei, não, eu temo ao Senhor. E se Deus disse que o filho da irmã fulana de tal ia servir, não interessa se dá nas drogas, se dá na bebida, se dá na sarjeta, se dá na prisão, eu me posiciono porque não interessa se o marido da irmã já falou que ou ela larga Jesus ou o casamento acaba. Eu vou me posicionar e esse homem vai ter um encontro com Cristo no caminho de Damasco, vai ser transformado e vai estar aqui anunciando as boas novas. Aleluia! 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 E algo que o Senhor falou para mim aqui agora. Ei, parteira, ei, homem e mulher de Deus, que já ajudou tantos projetos a nascer, que já ajudou tantas pessoas a não desistir. Está preocupado com a ingratidão, por quê? Meu Deus, que coisa linda! Parteira só ajuda a nascer. Às vezes não faz parte mais do crescimento. Às vezes não faz parte mais, não vai ver aprender a andar, não vai ver aprender a comer, não vai ver crescer, ter família, não vai ver, porque ela foi levantada para um tempo específico. Glória a Deus. Coisa boa! A pastora falou que faz 4 anos que eles estão aqui. Eu tenho certeza que não é a primeira igreja, né, pastor? E gente, Deus tem preparado a minha família já há um tempo, porque nós temos uma promessa. E o Senhor sempre fala para mim: filha, conversa com pastores. Tem vezes que eles pregam a igreja no meio disso. Eles trabalham, ajudam a gerar, impulsionam. No meio da crise, no meio da dor, ninguém está acreditando, quase ninguém vai. De repente começa a tomar forma, de repente nasce. Glória a Deus. Aí vem e fala: agora eu quero vocês aqui, não, agora eu quero vocês lá. Gente, aí eu digo porque eu tenho, graças a Deus, nós temos muito amigos pastores. E eles falam que uma dor no coração da gente, porque a gente fala: puxa, a gente viu nascer. Aí o Senhor disse para mim assim: filha, não é porque ajudou a nascer que depende de você. Você só foi parteira, você só fez parte do propósito. Você só fez parte do processo. O propósito não é seu, continua gerando, se levantando, se posicionando. Aleluia. Eu quero nesse momento, aleluia. Bom, deixa eu fazer certeza. Eu quero nesse momento chamar você, homem, mulher que está aqui essa noite. Hoje é o último culto desse propósito desse ano. Aqui à noite, amanhã tem mais. Venha que tem a porção da manhã ainda. Tem culto na sexta, tem EBD no domingo, tem culto à noite, vai ter uma porção para cada dia. Continue persistindo. Mas eu quero convidar você que chegou até aqui essa noite e está dizendo assim: eu preciso de força para dar a luz para esse projeto.
Eu estou achando que eu vou morrer no processo. Eu estou achando que eu não vou suportar. Eu estou achando que eu estou sozinho, que eu estou sozinho. Vem aqui à frente. Não tenha vergonha não, vem aqui na frente. Aqui vem um grupo de mulheres abençoadas. Tem o pastor e a pastora que vai nessa noite orar por você e vai dizer assim: vai nascer sim. Eu não estou dizendo que vai acontecer do jeito que você quer, mas vai acontecer do jeito que Deus estabeleceu. E a bênção dele é perfeita. Você que precisa, você que adora a Deus em nome de Jesus. Você homem, você mulher, você que já abortou sonhos lá atrás, você que já abortou projetos. Sabe qual que é a maravilha das parteiras do céu? Sabe qual que é a maravilha de quem decidiu ser instrumento de Deus? É que o Senhor está dizendo assim: pode ter até abortado, mas sou eu, Deus, que trago a existência do mundo. Sou eu, Deus, que dou vida. Sou eu, Deus, que faço acontecer. Glória a Deus. Eu não sei, mas tem alguém no nosso meio que é estéril, que já ouviu do médico que não pode gerar, ou que não pode ter filhos, ou que tem algum problema assim? Tem? Você é mal. Você não mostrava pra mim. Não mostrava quem era, não, viu, gente? Mas o Senhor falava pra mim assim: nós estamos falando de parteiras. Nós estamos falando de homens e mulheres que ajudam a nascer. Mas tem pessoas que, terrenamente falando, já receberam o diagnóstico de que não poderiam gerar. Mas o Senhor diz: Glória a Deus. vai gerar sim.